Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre adaptações celulares, lesões celulares e morte celular. Eu espero que vocês gostem da aula, deixem os seus comentários, deem os seus likes e ativem as notificações, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciarmos, então, a nossa aula. Bom, então, como eu disse, o nosso tema hoje é sobre adaptação, lesão e morte celular. Bom, então a ciência que vai estudar esses três processos que as nossas células sofrem, né, ou podem sofrer, é a patologia. Patos vem de sofrimento e logia vem de estudo, de ciência. Então, a patologia nada mais é do que a ciência que estuda as lesões que as nossas células podem sofrer, né? Os processos prejudiciais que essas células podem sofrer. Então, é o estudo das alterações estruturais e funcionais nas células. Então, a patologia é a ciência que estuda as causas das doenças, os mecanismos que as produzem e os locais onde ocorrem. O objetivo dessa ciência é estudar a etiologia, que é a causa da doença, a anatomia patológica e a fisiopatologia dessa enfermidade. Bom, então, mas o que são adaptações celulares? São respostas funcionais reversíveis ao estresse excessivo ou a estímulos nocivos que são patológicos. Então, as nossas células são normais e, quando estimuladas, elas têm a capacidade de se adaptarem. Quando, então, esse agente agressor ele é retirado, as nossas células elas tendem a voltar à sua normalidade. Caso esse agente agressor permaneça por um tempo maior, as nossas células não conseguirão se adaptar e elas poderão, então, sofrer a lesão celular. Se essa lesão celular for reversível, a célula pode voltar à sua normalidade. Mas se essa lesão celular for irreversível, a célula pode vir a morrer. Vamos para o esquema que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, todas as nossas células do nosso corpo, elas estão em homeostasia, que é o equilíbrio interno, que é a constância interna do nosso corpo. Essas células, então, normais, elas podem sofrer um estresse, e caso esse estresse, então, não prejudique elas, né, as células, essas células vão se adaptar. Então, por exemplo, você resolveu fazer um exercício físico. Esse exercício físico, a célula recebe ele como um estresse, mas elas vão se adaptar a esse exercício físico. Então, a hipertrofia, por exemplo, né, depois de um exercício físico de um tempo maior, prolongado, ela é caracterizada como uma adaptação celular que a sua célula sofreu durante aquele processo, então, de exercício físico. Mas caso você também deixe de fazer o exercício físico, a atrofia também é um tipo de adaptação celular. Então, dependendo do estímulo que nós damos para as nossas células, elas podem se adaptar. Mas se esse estímulo for nocivo, for prejudicial e as nossas células não conseguirem se adaptar, elas podem sofrer lesão celular. Se essa lesão celular, se ela for leve, transitória, rápida e passageira, ela é caracterizada como reversível e a célula pode voltar à sua normalidade. Mas se essa lesão celular for intensa, progressiva, constante e contínua, ela vai ser irreversível e o único caminho para aquela célula é a morte celular, ou por necrose ou por apoptose. Então, são esses os caminhos que as minhas células podem percorrer diante de um estímulo dado a elas. Ou elas se adaptam, ou elas sofrem lesão celular, ou elas podem sofrer o processo, então, de morte celular.
E as adaptações celulares que existem são a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia, metaplasia, anaplasia e displasia. E nós veremos cada um desses tipos agora. Então, a hipertrofia é o aumento do tamanho das células. Lembrando que o conjunto de células forma o tecido, o conjunto de tecidos forma o órgão e o conjunto de órgãos vai formar o sistema. Então, se as minhas células aumentam de tamanho, o meu tecido também vai aumentar e o meu órgão também, tá? Então, tem uma maior síntese de componentes estruturais das células. A hipertrofia, ela pode ser tanto fisiológica como patológica. No caso de uma hipertrofia fisiológica, o exemplo trazido aqui é o útero durante uma gestação. Então, à medida que a gestação daquela mulher vai evoluindo, o útero vai aumentando de tamanho, tá? Então, aqui foi feito um corte histológico comparando células musculares uterinas pequenas e fusiformes de um útero normal com as células, né, nesse campo da letra C, do útero que a mulher está grávida. Então, mostra que a célula desse órgão aumentou de tamanho, tá? Mostrando, então, que acontece uma hipertrofia fisiológica daquele órgão. A hiperplasia, que é outro tipo de adaptação celular, é o aumento do número de células em um órgão ou tecido. E da mesma forma da hipertrofia, a hiperplasia também é classificada em fisiológica ou patológica. Então, hipertrofia é o aumento do tamanho das células e a hiperplasia é o aumento do número de células. Aqui, como exemplo da hiperplasia fisiológica, tem o caso das células das glândulas mamárias, né? Que no final da gestação ali, a mulher vai produzir o leite, vai ter o aumento dessas células, então, diante daquele evento que é fisiológico. Na hiperplasia patológica, tem, por exemplo, o caso da próstata em um câncer, né? Que ela aumenta, né, o seu volume ali. E no caso de pessoas que têm o HPV, que é o papiloma vírus humano, algumas pessoas têm a formação dessas verrugas, que no caso seria então uma hiperplasia patológica diante da presença do vírus, tá? E como resultado da proliferação celular. Lembrando que na hiperplasia prostática, aquele órgão ali tem as suas células aumentadas em número, tá bom? A atrofia é um terceiro tipo de adaptação celular e ela consiste na redução do tamanho de um órgão ou tecido. Da mesma forma que a hipertrofia e a hiperplasia têm fisiológica e patológica, a atrofia também terá. Então, na atrofia fisiológica é o caso da diminuição do útero após o parto. Então, durante o parto, aquele útero, aquele órgão hipertrofiou. Após o parto, ele vai atrofiar. São eventos, então, fisiológicos. Já no caso da atrofia patológica, pode ser por conta de uma nutrição inadequada e por conta da diminuição do suprimento sanguíneo. Então, se está chegando menos oxigênio e menos nutrientes naquelas células, elas podem atrofiar. Aqui é o caso, né, de um cérebro, na letra A, um cérebro normal de um jovem adulto, e no caso da letra B, é um cérebro atrofiado, por conta da redução do suprimento sanguíneo. Então, se está chegando menos sangue naquele órgão, né, aquelas células vão atrofiar, vão diminuir de tamanho. A metaplasia também é outro tipo de adaptação celular e consiste numa alteração reversível na qual um tipo celular diferenciado é substituído por outro. Então, um tipo de célula é substituído por outro tipo celular diferente. Então, aqui, por exemplo, nós temos células ciliadas, né, com cílios, que são substituídas por células não ciliadas.
Então, aqui nesse tecido mostrando exatamente isso, as células ciliadas foram transformadas em outras células que não são ciliadas, tá? Então, a metaplasia, no caso de fumantes, tem uma diminuição de células ciliadas devido ao excesso de monóxido de carbono. Consequentemente, tem a diminuição do movimento do muco, porque os cílios dessas células fazem a movimentação, o batimento ciliar movimenta o muco. Com isso, pode ter uma obstrução dos ramos finos da porção condutora do aparelho respiratório. Lembrando que o muco, ele atua como uma barreira da imunidade inata, retendo, né, os micro-organismos que, porventura, tentam entrar no organismo daquele indivíduo. Então, uma vez que aquele muco não é eliminado, né, que aquele muco fica preso por conta da falta do batimento ciliar, ocorre uma retenção daqueles micro-organismos causadores de doenças. Então, os cílios são importantes para movimentar o muco, que é uma barreira, para poder, então, eliminar qualquer micro-organismo que, porventura, esteja ali presente. Então, eu trouxe para vocês um artigo científico que fala sobre os efeitos do cigarro sobre o epitélio respiratório e sua participação na rinocinusite crônica. Então, aqui ele demonstra, através da microscopia eletrônica de varredura, que tanto a quantidade quanto o tamanho dos cílios são perdidos, né, por conta da fumaça do cigarro. Então, aqui no indivíduo caso controle, né, que ele não teve a exposição, né, ali foi exposto a outra substância, e no caso do indivíduo com maior concentração da fumaça de cigarro. Observa-se que no caso controle, a quantidade de cílios é muito grande quando comparado com aquele indivíduo que recebeu uma concentração da fumaça do cigarro alta. Então, essa quantidade de cílios, ela é perdida. Da mesma forma, o tamanho dos cílios. Então, no caso controle, os cílios são maiores, né, mais compridos do que os cílios, né, quando comparados com aqueles indivíduos que receberam, então, a fumaça nessa concentração alta. Então, esse estudo vem demonstrar que a fumaça do cigarro inalada tanto passivamente como ativamente, ela influencia na quantidade e no tamanho dos cílios. Consequentemente, aquele movimento do muco vai ser afetado e a nossa imunidade inata, né, que o muco exerce ali como função, também vai ser prejudicada. A anaplasia é outro tipo de adaptação celular e ela é uma perda da diferenciação e função tecidual, que é característica da maioria das malignidades. A displasia também é outra adaptação que as células podem sofrer e consiste na alteração no tamanho, na forma e na organização das células, devido a uma irritação ou inflamação crônica. Bom, então, o estudo de caso que eu trouxe para vocês, considerando que o indivíduo tem uma vida sedentária e é hipertenso e ele não se alimenta bem. O quadro dele é de insuficiência cardíaca grave. Qual é a adaptação celular do músculo cardíaco que o levou a ter esse quadro? Então, é o caso de uma hipertrofia patológica, em que as paredes ventriculares aumentaram de tamanho, as câmaras cardíacas diminuíram e houve um aumento da sobrecarga de trabalho do músculo cardíaco, levando à insuficiência cardíaca grave. Então, um exemplo de hipertrofia patológica pode ser um indivíduo chagásico. Então, aquele indivíduo que tem a presença do protozoário Trypanosoma cruzi, né, na sua corrente sanguínea. É sabido que esse protozoário ele causa danos no coração daquele indivíduo, podendo levar a um caso de insuficiência cardíaca grave por conta da hipertrofia patológica daquele órgão. Bom, então nós vimos os tipos de adaptações celulares, mas ao considerarmos que as nossas células recebem estímulos nocivos, né? E que esses estímulos prejudiciais, com isso elas não conseguem se adaptar, elas sofrerão um processo de lesão celular. Então, agora nós veremos esses tipos de lesões celulares
tanto reversíveis como irreversíveis, tá? Então, a lesão celular é o conjunto de alterações na forma, nas moléculas e ou nas funções que surgem nas células e nos tecidos após agressões. E quais são as causas mais comuns de lesão celular? A hipóxia, que é quando chega menos oxigênio em uma determinada célula. A anóxia, que é quando não chega oxigênio em uma determinada célula. Os agentes físicos, como traumas, temperaturas, radiação e choque. Os agentes químicos e drogas. Os agentes infecciosos, como vírus e bactérias. E as reações imunológicas. Então, como já foi falado, os tipos de lesões celulares podem ser reversíveis ou irreversíveis. Bom, então começaremos a falar pela hipóxia e anóxia. Então, lembrando que é quando a quantidade de oxigênio é prejudicada, né? Ela chega em menor quantidade ou ela não vai chegar em uma determinada célula. Mas o que faz chegar menos oxigênio ou não chegar oxigênio em uma célula? Quando ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo, quando tem uma redução na captação e na concentração de oxigênio na corrente sanguínea, como consequência da insuficiência cardiorrespiratória, devido a anemias e devido a hemorragias. Então, essas são as causas que podem levar o meu organismo a situações de hipóxia e anóxia. Bom, então, nessas situações de hipóxia e anóxia, as nossas células, elas podem se adaptar. De que forma? Mudando a forma de utilizar a energia, que é o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Então, as nossas células, quando chega menos oxigênio ou quando não chega oxigênio até elas deixam de utilizar esse ATP de uma forma geral, para utilizá-lo para aquilo que é realmente essencial, como as bombas iônicas. Mas nós sabemos que as nossas células, elas sobrevivem pouco tempo com pouco oxigênio, né? Então, se continuar faltando oxigênio a elas deixam de se adaptar e sofrerão lesão celular, tá? Caso essa lesão celular seja reversível, o que vai acontecer com as minhas células, né? Vai haver um acúmulo de água no interior delas. Então, aqui, essa terceira imagem aqui mostra a célula inchada, entumecida, né? Por quê? Porque acumulou água dentro dela, então aumentou o volume celular dela, causando o que nós chamamos de degeneração hidrópica. Com esse acúmulo de água dentro da célula, vai haver um desequilíbrio osmótico, podendo levar a minha célula à morte, né? Se esse estímulo permanecer, tá? Se esse acúmulo de água ali no interior prevalecer. Bom, mas além disso, a minha célula pode sofrer uma lesão que nós chamamos de irreversível. Caso continue faltando, então, oxigênio para elas, o que vai acontecer? A membrana plasmática das células podem se romper, tá? Então, a membrana plasmática é aquela membrana lipídica, né? Os lipídios dessa membrana são destruídos e a membrana não existe sem a presença dessa biomolécula. Então, se não tem lipídios, não vai ter membrana plasmática, e se não tem membrana plasmática, não tem célula, tá? Então, uma vez que essa membrana é destruída, essa célula também vai morrer. E a outra consequência de forma irreversível é o desaparecimento das cristas mitocondriais. E o que são cristas mitocondriais? São essas invaginações da membrana aqui, ó, interna na mitocôndria, que é uma organela muito importante na produção de energia. Lembrando que, para acontecer a cadeia transportadora de elétrons, né, que é a etapa da respiração celular, que acontece a maior produção de ATP, é necessário a presença de oxigênio. Então, se não tem oxigênio na célula, não tem essa etapa da cadeia transportadora de elétrons, que é uma das etapas da respiração celular.
Então, aí, se não tem energia, né, a minha célula vai morrer por conta disso. Lembrando que a literatura traz que a cada minuto, né, na ausência de oxigênio, aquele indivíduo ele tem de 7 a 10% menor chance de sobrevida, tá? Então, demonstrando aí que é o que a gente chama de desse período ouro, né? Que esse indivíduo, então, quanto mais tempo ele fica sem oxigênio, maior vai ser a chance dele não sobreviver, né? Menor vai ser a chance de sobrevida dele e maior será a chance de lesões celulares e sequelas naquele indivíduo. Então, casos como afogamento, engasgamento, né? Asfixia, são casos, então, que precisam ser socorridos num rápido tempo, né, mais rápido possível, para aumentar as chances de sobrevida daquele paciente. No caso de isquemia, então, quando acontece a diminuição ou suspensão da irrigação sanguínea em uma parte do organismo causada por obstrução arterial ou vasoconstricção. Então, se não chega sangue em um determinado local, não está chegando também o oxigênio como deveria. Radicais livres também podem lesionar as nossas células, lembrando que radicais livres são átomos altamente reativos, produzidos no interior das células e removidos naturalmente pelo nosso sistema imunológico. Então, quando o nosso sistema imunológico está em perfeitas condições, ele vai eliminar aqueles radicais livres. Mas quando o nosso sistema imunológico tem alguma falha, esses radicais livres ficam em excesso no nosso corpo, causando o que a gente chama de estresse oxidativo. E esses radicais livres, eles podem causar, né, danos no nosso DNA, no material genético das nossas células e podem inibir proteínas. Então, a forma de neutralizar esses radicais livres é usando produtos antioxidantes, tá? Quando, então, esses radicais livres em excesso inibem proteínas e podem promover a destruição do DNA, eles podem causar o envelhecimento, tá? Agentes físicos agora, que também causam lesões celulares. Então, a força mecânica, né, que provoca lesões por rompimento das estruturas celulares e teciduais, podendo levar à inflamação. Então, por exemplo, a abrasão, que é o esmagamento dos tecidos e das células, laceração ou rasgo de tecidos, incisão ou corte, perfuração e fratura, que é o rompimento, né, de tecidos duros, como ossos e cartilagens. Então, nessas situações, eu tenho ali a força mecânica atuando como um agente físico, lesionando as nossas células. A temperatura também é outro agente físico que pode lesionar as células. Então, tanto a hipotermia, que é a temperatura baixa, né, quanto as temperaturas altas podem lesionar as nossas células. Então, quando o indivíduo é submetido a baixas temperaturas, pode acontecer a vasoconstricção, que é a diminuição do calibre do vaso sanguíneo, né? Se o calibre do vaso sanguíneo é diminuído, vai passar o menor fluxo sanguíneo ali, consequentemente vai ter a hipóxia, que é a redução da concentração de oxigênio, e nesse caso vai acontecer lesões celulares decorrentes da redução do fornecimento de oxigênio. Pode haver, então, lesão endotelial, aumentando a permeabilidade vascular e causando edema. Como 70% das nossas células são formadas por água, né? Essa baixa temperatura pode levar ao congelamento da água no interior das células, levando ao desequilíbrio eletrolítico, alterando as funções vitais e levando à morte celular. É o que nós chamamos de cristalização da água intracelular. Então, a hipotermia causa vasoconstricção, redução progressiva da atividade metabólica do encéfalo e da medula espinhal, levando a uma falência cardiorrespiratória. Então, aqui é uma imagem para mostrar para vocês as alterações que vão acontecendo com a pessoa
pelo período que ela ficou em uma situação de hipotermia, em uma situação prolongada de exposição ao frio, ou uma pessoa que ficou submersa em águas congeladas, né? Então, essa pessoa pode ter confusão mental, respiração agitada, pode ter perda da memória e da consciência, tá? E se esse tempo for muito prolongado, vai haver a morte celular daquelas células, né? Naqueles membros, naqueles órgãos. A temperatura alta também pode lesionar as nossas células. De que forma? Através da liberação da histamina, que causa vasodilatação, então aumenta o calibre do vaso, passa mais sangue, aquela área fica vermelha, né, com rubor, e ocorre o aumento da permeabilidade vascular, causando o edema, tá? Então, aqui para mostrar para vocês uma queimadura de primeiro grau, a área fica com hiperemia, né? Fica vermelha, com rubor, a pessoa sente dor, não tem a formação de bolhas e nem necrose. No caso da queimadura de segundo grau, já tem necrose da epiderme e tem bolhas. E no caso da queimadura de terceiro grau, tem necrose da epiderme e da derme. A luz solar também pode causar uma lesão celular. Então, por exemplo, a UVA, que tem o comprimento de onda de 290 a 320 nanômetros, essa luz solar não é absorvida pela camada de ozônio e pode causar alterações no DNA das células, né? Então, causando danos, associação com tumores. O UVB, que tem comprimento de onda de 320 a 400 nanômetros, ele é parcialmente absorvido pela camada de ozônio e pode induzir enrugamento na pele, degeneração e fragmentação das fibras elásticas. Os agentes químicos, eles também podem causar lesões celulares, então entra aqui os medicamentos, então a literatura afirma que o excesso de medicação pode ter associação com a formação de tumores por conta dessas lesões celulares, principalmente no material genético das células. O uso de drogas que pode causar lesões celulares em células nervosas, né, como os neurônios. E quais são os fatores que influenciam no efeito do agente químico sobre o organismo? A dose da medicação, as vias de penetração e absorção, o transporte, o armazenamento e a metabolização. A peçonha de serpentes aqui, quando o indivíduo sofre um acidente, né, também entra como uma lesão celular por agentes químicos, né? Lembrando que pode ter neurotoxicidade, nefrotoxicidade, então causando lesões nas células daquele indivíduo acometido. Os agentes biológicos, como vírus e bactérias, também podem causar lesões celulares e eles podem causar lesões de forma direta, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no caso dos vírus, ou pela toxicidade das substâncias que eles eliminam, como é o caso das substâncias tóxicas eliminadas pelas bactérias. Então, as bactérias eliminam toxinas bacterianas que podem penetrar nas células e causar a morte celular por inibição da síntese proteica. Por exemplo, as toxinas produzidas por estafilococos e streptococos vão digerir lipídios da membrana plasmática das células daquele hospedeiro e sem membrana não tem célula. A toxina botulínica produzida pelo Clostridium botulino, né, que hoje é utilizada muito na área da estética, ela interfere na contração muscular, ela interfere no neurotransmissor que é a acetilcolina, que tem relação com a contração muscular, podendo então causar uma lesão celular de forma reversível. Os vírus, então, são representados aqui por essas bolinhas, né, roxas, então, que ao penetrarem as nossas células, né, porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles obrigatoriamente penetram uma célula do hospedeiro para se replicarem.
E no momento da sua replicação, então aqui nessa figura da letra B, no momento que esses vírus saem da célula do hospedeiro, eles podem causar a lise celular, o rompimento dessa célula. Então esse é um efeito citopático direto do vírus. Então a lise celular provocada pelo vírus ao sair da célula do hospedeiro é uma forma de lesão celular por esse micro-organismo. Da mesma forma, o vírus, quando ele penetra em uma célula nossa, em uma célula do hospedeiro, a forma que o nosso sistema imunológico tem de reconhecer esse vírus é as células T citotóxicas da nossa imunidade adaptativa vão destruir essa célula nossa infectada pelo vírus para que os fagócitos possam chegar até os vírus, fagocitá-los e destruí-los. É um efeito chamado efeito citopático da resposta imunitária ou imunológica. Então, ou os vírus lesionam as nossas células pela lise ao saírem das nossas células, ou eles lesionam as nossas células de uma forma indireta, quando o nosso sistema imunológico é ativado e reconhece essas células infectadas pelos vírus, destruindo-as. Os contaminantes alimentares, né? Por exemplo, as aflatoxinas produzidas pelo fungo do gênero Aspergillus. Essas toxinas estão muito presentes em alimentos como amendoim, cereais, fubá e farinha. Podem ter associação com o carcinoma hepatocelular por conta de lesões celulares. Os inseticidas também presentes nos alimentos podem ter associação com leucemia, câncer de pulmão e de fígado. O álcool, né, que é uma substância química que pode causar e ter relação com a esteatose hepática, que consiste no acúmulo de gordura, de lipídios no citoplasma das células, onde essa gordura não deveria estar. Então, o álcool pode induzir o acúmulo de gordura nos hepatócitos, que são as células hepáticas, e essa lesão celular pode ser irreversível, levando à apoptose e necrose dessas células e, consequentemente, daquele tecido e órgão, tá? Esse álcool também pode causar lesões no coração e pâncreas. A descarga elétrica, né, que é o choque, também é outro fator que pode causar lesão celular, porque quando ocorre o choque, quando ocorre a descarga elétrica, ocorre a produção de grande quantidade de calor nos órgãos internos, levando à vaporização da água e à ruptura de vísceras e vasos sanguíneos. Com isso, aquele indivíduo tem uma morte por parada cardiorrespiratória. Bom, então, essa parte foi sobre as lesões celulares, mas vamos supor que aquele indivíduo sofreu, né, as células daquele indivíduo sofreram lesões celulares irreversíveis. Consequentemente, aquela célula vai morrer, ou por necrose ou por apoptose, que é o que nós veremos agora. Então, a necrose é um tipo de morte celular, mas é um processo patológico em que ocorre o extravasamento do conteúdo intracelular. Existem 5 tipos de necrose que nós veremos agora. A necrose de coagulação, a necrose por liquefação, a necrose caseosa, a necrose por gangrena e a necrose gomosa. A necrose de coagulação ela é característica por uma lesão, por isquemia, ou seja, por falta de suprimento sanguíneo ou porque chegou menos oxigênio do que deveria. Essa necrose pode acontecer em todos os tecidos do organismo, com exceção do tecido nervoso encefálico. Nesse tecido nervoso encefálico vai acontecer uma necrose chamada de necrose por liquefação. Então, nessa necrose, ocorre a digestão imediata das células mortas por enzimas digestivas, é resultante em uma área liquefeita e pode ser decorrente por lesões por agentes infecciosos e lesão isquêmica no tecido nervoso encefálico.
Então, aqui, por exemplo, onde a seta, né, está apontando nesse tecido nervoso, essa área está liquefeita, né, está sendo digerida por enzimas digestivas. Então, essa área, por exemplo, aquele indivíduo teve algum problema, chegou menos, né, oxigênio ali, ou não chegou sangue naquela área, aquela área morreu por necrose, por liquefação. A necrose caseosa, essa área aqui onde o mouse está passando, a região fica branca, quebradiça, que é friável, e acontece muito em casos de tuberculose. Então, a bactéria Mycobacterium tuberculosis, né, que é um micro-organismo responsável pela tuberculose, ela causa lesão naquelas células até levar à morte por necrose caseosa. A necrose por gangrena acontece muito em indivíduos diabéticos. Ela geralmente desenvolve a partir de um ferimento causado por agente externo e geralmente acontece nas extremidades do corpo por conta de isquemia, né? Se falta suprimento sanguíneo ali naquela extremidade, né, por algum motivo, a falta de sangue leva, então, a lesão celular, que vai levar à morte celular, que é a necrose por gangrena. Se aquele indivíduo teve um ferimento e não cicatrizou, né, também pode culminar, pode resultar em uma morte daquele tecido por necrose do tipo por gangrena. A necrose gomosa, que é característica de sífilis, né, é uma variação da necrose de coagulação e ela tem aspecto elástico. Então, aqui observa-se na língua esse tecido que é elástico, por isso que ela é chamada, né, de necrose gomosa. E após a necrose, pode acontecer regeneração daquele tecido, caso a área seja pequena. Pode haver cicatrização, que é a substituição daquele tecido por um tecido conjuntivo. Pode acontecer encistamento, pode ocorrer eliminação no caso da necrose causada pela tuberculose e pode haver calcificação. A apoptose também é um tipo de morte celular, mas é uma morte celular programada, é um processo fisiológico e que não vai acontecer o extravasamento do conteúdo intracelular. Então, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem as dúvidas que, porventura, vocês tiverem nos comentários, que eu responderei posteriormente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deixem os seus comentários, deixem os seus likes, ativem as notificações. Muito obrigada e até a próxima aula.